Ok, salve, salve! Voltando, vamos ver agora a inequação logarítmica do tipo 2. É a inequação que apresenta uma desigualdade entre um logaritmo e um número real, ou que seja redutível a essa desigualdade. Como assim, professor? Vamos verificar aqui. Olha só, se a gente tem aqui log, né, de f de x na base a maior do que uma constante aqui c, um valor, né, numérico aqui, chamando de c uma constante. Então podemos o seguinte, admitir que esse log aqui, dessa função na base a, seja, mantendo o mesmo sinal, essa constante, a log de a na própria base a. Por quê? Porque se a gente observar, quem é o log de a na própria base a? A gente pode fazer o cancelamento. Isso aqui é igual a 1. Então quer dizer que eu estou multiplicando c por 1. Eu não estou alterando o valor aqui. Logo, o que é possível admitir aqui? Que tudo, né, que está aqui multiplicando, pode se transformar em uma potência. Então, logo, a gente pode admitir que log de f de x na base a vai ser maior do que log de a elevado a c. Sim, lembrando também, né, que valem as mesmas relações lá da condição de existência. Logaritmando tem que ser maior do que zero e a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Na verdade, o que estamos fazendo? Quando a gente pega, né, que a gente faz aqui, que eleva, e depois o que vai acontecer? A gente vai cancelar esse log e vai cancelar esse log. E aí a gente passa a ter o que aqui, que f de x aqui vai ser o que? Maior do que a elevado a c. E isso que se cair lá naquele primeiro caso em que a base a aqui for uma base maior do que 1. Isso, se o a for maior do que 1. E a gente vai ter uma segunda relação aqui, que esse f de x aqui, ele vai ser menor do que a elevado a c. Nesse caso aqui, se esse a aqui estiver entre 0 e 1. Então veja, que a depender aqui dessa base a gente, no segundo, aplicando lá a equação, né, do tipo 1, a gente volta, né, exatamente para essa condição, de manter o sinal ou inverter, né, o sinal. Certo? Só que na prática, veja o seguinte, o que a gente pode admitir aqui, considerando esse log aqui? Então, por definição, o que a gente sabe? Que essa base aqui vai ser sempre elevada ao resultado. Então, a gente tem que f de x aqui vai ser o que? Maior do que essa base aqui, a elevada a c. E isso, o que? Se essa base satisfazer essa condição, né, de ser maior do que 1. Caso contrário, a mesma coisa. A gente mantém aqui o f de x, troca o sinal se a base estiver entre 0 e 1, mas de qualquer forma é base elevada ao resultado. Então, em resumo, a gente pode aplicar isso aqui direto, que é o mesmo, né, que se a gente pegar e substituir aqui um logaritmo, né, com essa relação igual ali, que a gente observou que quando a gente substitui aqui, que é igual a essa relação, esse logaritmo é 1, e qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Então a gente pode tranquilamente aqui, aplicar, né, essa definição direta aqui, lembrando o caso aqui da base, se a função aí for uma função, se essa base representar, né, uma relação crescente ou uma relação decrescente, então que a gente mantém ou inverte o sinal aí, ok? Beleza? Então vamos lá, seguindo. E agora aqui, vamos resolver o exercício número 1. O que a gente vai observar aqui nesse exercício número 1? Veja o seguinte, a gente tem aqui um logaritmando, a gente tem um outro logaritmando aqui. E aqui agora a gente tem um valor.
Sim, então veja que não tem como a gente passar isso aqui para lá, porque vai ficar negativo, de qualquer forma vai ficar menos, então não tem aquele processo de cancelar log com log aqui. Só que a gente pode observar o seguinte, ó, que toda vez que a gente tem aqui um mais, a gente pode aplicar uma propriedade aqui, ó, que é a multiplicação. Então vai ficar x que multiplica x menos 8. Isso aqui, o que, ó? Isso aqui passa a ser todo logaritmando. Então, esse log com a base 3 aqui, que é comum, a gente conserva. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser menor do que 2. Certo? O que a gente viu agora? Ó, que a gente pode pegar, aplicar a definição de 3 elevado ao quadrado. Lembrando que esse 3 aqui, ó, a gente está falando de uma base. E essa base aqui, a gente sabe o que, ó? Que ela é maior do que 1. Então, quando a gente tem a base é maior do que 1, então aqui a gente pode usar o critério, ó, de manter o sinal. Ou seja, manter o sinal de quem? Da desigualdade. Ok? Então vamos lá. Então vamos ficar com o seguinte, ó. Quem é o logaritmando aqui? A gente tem o que? X que multiplica x menos 8. Lembrando, ó, que a gente vai manter o sinal. Então, ó, veja por conta de quem? Dessa base aqui, né, que é maior do que 1. Logo, ó, a gente pega o que? 3 elevado ao quadrado. Então, mantendo o sinal, vai ficar menor do que 3 elevado ao quadrado. Quando a gente multiplica aqui, o que a gente tem? Ó, x vezes x. Então, aqui a gente faz, ó, aplica a distributiva aqui, ó, o famoso chuveirinho, x vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 8, então menos 8x. Isso aqui, ó, passando para o outro lado, vai ser 9. Então, vai ficar menos 9 menor do que 0. Então, tem o quê? Uma inequação de segundo grau. Ok. Para a gente resolver a inequação de segundo grau, primeiro vamos verificar isso aqui sobre o aspecto das raízes da equação. Ó, então, se eu igualar a 0 aqui, menos, né? Então, isso aqui, x ao quadrado menos 8x menos 9 igualando a 0. E aplicando aqui o que? Ó, soma. Então, a gente sabe que a soma aqui vai ser o sinal trocado do B. Então, trocando o sinal aqui é mais 8. E o produto, o próprio C, ou seja, com sinal, mesmo sinal do C. Então, temos o seguinte, ó, são duas raízes. Então, vamos lá, vamos identificar aqui. Então, somando, então a gente vai ter 8 e multiplicando a gente vai ter menos 9. Então, veja o seguinte, ó, a gente precisa o seguinte, de dois valores, se a gente pegar esses dois valores, ó, quando a gente somar esses dois valores aqui, a gente vai obter o resultado 8. E os mesmos dois valores aqui, se a gente multiplicar esses mesmos dois valores aqui, a gente vai obter o resultado menos 9. Professor, se eu multiplicar 3 vezes 3 dá 9. Sim, mas já sei que 3 mais 3 não é igual a 8. Então já sei que 3 vezes 3 aqui não serve. Sim, mas eu posso que pensar sobre o aspecto de 9 vezes 1, porque 9 vezes 1 vai ser igual a 9. E se eu somar aqui tem que ser 8, ou seja, para a soma ser 8 aqui, ó, positiva, a soma tem que ter um resultado positivo. Então, logo, se a soma tem que ter um resultado positivo, o positivo vai ficar no maior número. Então, esse menor valor aqui, ó, é o negativo. Porque 9 vezes menos 1, menos 9. E 9 menos 1, mais 8. Ó, então, satisfaz aí tanto essa relação da soma quanto do produto. E aí a gente consegue estabelecer aqui essas raízes. Certo? Então, já sabemos o que é menos 1 e 9. E o que a gente vai ter que avaliar aqui, ó? Então, a gente tem que é menos 1 e 9. Então, como raízes. Certo? Lembrando que se a gente avalia essa inequação aqui de segundo grau, o que a gente percebe? Ó, que a gente tem
um A positivo. E se a gente tem um A positivo, o que isso indica? Né? Que a gente tem uma parábola com cavidade voltada para cima. Logo, ó, parábola aqui tem concavidade voltada para cima. E aí o que a gente observa? Ó, que tanto essa parte à esquerda quanto essa parte à direita aqui pega os valores positivos do eixo Y. Por quê? Porque está acima desse eixo aqui, então pega os valores positivos. E essa parte aqui, ó, abaixo, pega o quê? Os valores negativos do eixo Y. Então significa o seguinte, ó, que a gente precisa o quê? Que seja maior do que zero. Ó, é o que determina lá, né, a inequação de segundo grau. X ao quadrado menos 8x menos 9. Menor do que zero. Se é menor, o que serve aqui? Toda essa parte, ó, negativa é o que vai corresponder à relação da inequação aqui. Ok, só que veja o seguinte, ó, além dessa inequação de segundo grau, a gente vai ter que verificar também o que? A condição de existência. Então a gente precisa analisar aqui a condição de existência. Certo? E o que a gente sabe aqui, ó, dessa condição de existência? É que primeiro esse logaritmando x e depois a gente tem esse outro logaritmando aqui que é x menos 8. Então teremos o seguinte, ó, que x vai ser maior do que zero, então essa primeira relação ali do logaritmando a gente sabe que é maior do que zero. E a segunda, que x menos 8 também tem que ser maior do que zero. Então daqui a gente conclui que x tem que ser maior do que 8. Certo? Então, ó, o que a gente conclui aqui para essa relação, né? O que a gente pode admitir? Se x é maior que zero e x é maior do que 8, ou seja, prevalece esse que tem maior valor. Então, se eu faço a interseção entre os dois, vai prevalecer sempre o que tem o maior valor. Então, daqui, ó, eu posso concluir o que, ó, que eu tenho, né? Que x nessa relação aqui vai ser maior do que 8. Então eu tenho que x para essa situação aqui, ó, vai ser maior do que 8, ou seja, né, é a relação que satisfaz aqui a condição de existência. Ok, mas precisamos montar aqui, ó, a solução com essas relações aqui, né? Então vamos ter que fazer o que, ó, montar a solução. Então vamos lá. Quando a gente vai trabalhar aqui, ó, com essa solução, o que a gente precisa observar? Então veja que a gente tem duas situações, ó. A gente tem uma situação aqui que foi obtida a partir dessa relação da inequação de segundo grau, e a gente tem uma segunda relação aqui obtida a partir dessa situação aqui da condição de existência. Ok, então, ó, para a primeira situação, o que temos, ó? Então, para essa primeira situação, a gente sabe o que? Que esse x aqui, ele vai ser menor do que 1 e vai ser maior do que 9. Tudo que está antes desse menos 1 e tudo que vem depois desse 9. Já para essa segunda situação, então, o que podemos observar aqui, ó, que é maior do que 8. Lembrando que esse ponto 8 aqui, ó, ele está antes desse 9. E que a condição aqui, ó, do x é ser o que? Maior do que 8, ou seja, está, né, depois do 8. Ok, e o que a gente precisa observar para completar essa solução aqui, ó? A gente precisa observar que deve existir uma interseção entre as retas. Para essa situação aqui, ó, qual é a interseção que a gente consegue observar aqui, ó? É que tudo que está depois desse 9 aqui, né, é uma interseção entre, né, os dois casos. Portanto, olha só, né, essa interseção aqui é tudo que vem aqui a partir, né, desse 9. Logo, ó, como solução aqui,
Para essa equação, então, ó, a gente garante o quê? Que a interseção aqui, o que será comum aos dois casos aqui, é tudo que aparece aqui, ó, depois do 9. Então, podemos montar a solução da seguinte forma, ó, que vai estar aberto em 9 até o que? Mais infinito. E esse mais infinito também ele estará aberto. Ou ainda naquela notação de conjunto, ó, que eu posso dizer o quê? Que o x aqui pertence a um valor real, tal que esse x aqui ele vai ser o que? Maior do que 9. Então veja o seguinte, ó, que podemos representar essa solução aqui de duas formas. A gente pode utilizar essa notação de intervalo, ou a gente pode utilizar essa notação aqui de conjuntos. Porém, o seguinte, em ambos os casos concluímos que o x aqui ele vai ser maior do que 9. Ok, então vamos lá agora, ó, para o exercício número 2. E nesse exercício número 2, o que destacamos aqui, ó, que essa base aqui agora, ó, 1/3, então essa base aqui é uma base que se encontra o quê? Entre 0 e 1. Então, toda vez que essa base se encontrar entre 0 e 1, então veja o seguinte, agora a gente tem aqui uma base que vai estar entre 0 e 1. Então, quando isso ocorre, o que a gente vai fazer aqui? Vamos inverter o sinal da desigualdade. Então, nessa circunstância aqui, o sinal da desigualdade é maior ou igual. Resolvendo aqui, então, o que a gente passa a ter? Ó, que 4x menos 3, então, vai ser menor ou igual, então, ao que? Né, essa inversão, então, a gente vai inverter, ó, né, esse sinal, então, vai ficar menor ou igual, aí vai ficar o que? A 1/3 elevado ao quadrado, ou seja, a relação de definição de logaritmo. Então, base elevada ao resultado. Ok, então teremos o seguinte, que 4x menos 3 vai ser menor ou igual 1 ao quadrado é o próprio 1 e 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui o que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa multiplicação, ó, pelos dois valores aqui. 9 vezes 4x, então vai ficar 36x. Menos 9 vezes 3, 27. Isso aqui menor ou igual a 1. Ou seja, o que deparamos aqui com uma inequação de primeiro grau? A inequação de primeiro grau basta separar aqui, ó, então fica o quê? Que 36 vai ser menor igual a 1. E esse menos aqui, ó, quando vai para o outro lado da desigualdade, vai ficar positivo. Então, mais 27. Logo, 36x vai ser menor igual a 28. Ok, então x vai ser menor ou igual a 28, tudo que está multiplicando vai passar o que? Dividindo. Logo, esse x aqui vai ser menor ou igual. Isso aqui, ó, dá para a gente simplificar por 4, né? Então, 4 vezes 7, 28 e 4 vezes 9, 36. Beleza, então isso aqui, essa relação que a gente acabou de encontrar aqui, ou seja, esse x aqui, ó, menor ou igual a 7 nonos, então isso aqui corresponde à condição do x aqui para a inequação de primeiro grau. Porém, temos que lembrar que existe o que? Uma condição de existência. Ok, e por essa condição de existência aqui, o que vamos ter, né, para essa relação? Então, a gente vai observar
onde que aparece o x, e o x aparece no logaritmando. Então temos o seguinte, que 4x, né, 4x menos 3 vai ser maior do que zero. Logo, 4x vai ser maior do que 3. E aí temos o que? Que x aqui vai ser maior do que 3 sobre 4. E esse x maior do que 3 quartos aqui é a relação que a gente descobre aqui para a condição de existência aí desse x no logaritmando. Mas, professor, a gente precisa montar a solução aí, né, com esses dois valores. Exatamente, ó. Então, vamos lá. Né? Então, ó, montando a solução aqui, né, o que a gente vai verificar aqui durante essa montagem, né, dessa solução? As duas relações aqui. Então, a gente tem uma primeira relação, em que nessa primeira relação, o que a gente observa aqui, ó, que o x ele é menor do que 7 sobre 9. Enquanto que nessa segunda relação aqui, o que a gente observa aqui, ó, que o x é maior do que 3 quartos. Mas, professor, como que eu vou descobrir isso aqui, né? Para poder comparar, saber se isso é menor, se isso é maior. Veja o seguinte, olha só, quando a gente pega essa parte aqui, ó, se eu pegar só essa parte aqui, o que a gente tem aqui? 28 sobre 36. Então temos, ó, 28 sobre o 36. E essa segunda parte a gente tem, ó, 3 quartos. Mas veja o seguinte, que o denominador aqui é 36. Eu posso ter um denominador 36 aqui multiplicando por 9. Então, se eu pegar o denominador aqui e multiplicar por 9, ó, né, 4 vezes 9, eu passo a ter também, quanto aqui nesse denominador, 36. Certo? Mas uma vez que eu multipliquei o denominador por 9, eu vou ter que multiplicar esse numerador também por 9. Então, vai ser 3 vezes 9. E 3 vezes 9, quanto é? 27. Então, veja o que a gente passa a ter aqui, ó. 28 sobre 36 e 27 sobre 36. 28, eu sei que 28 é o que? É maior do que 27. Então, se os denominadores são iguais, 28 é maior do que 27, eu posso que, com certeza, admitir que essa primeira fração aqui é maior do que essa segunda. Ou seja, que 7 nonos, então eu garanto, ó, que esse 7 sobre 9 aqui, esses 7 nonos da primeira condição aqui, isso será maior do que essa condição aqui da segunda, que é 3 quartos. Então 7 nonos é maior do que 3 quartos. E por que isso, professor? Porque é o seguinte, ó, veja que eu tenho aqui, ó, primeira relação e vou ter também essa segunda relação. Certo, se isso aqui, se esse primeiro caso é maior, né, do que a segunda relação, então eu posso garantir o quê? Ó, que ele vai estar lá do outro lado. Só que como é menor ou igual, então é fechado. Ó. Então eu posso garantir o quê? Que esses 7 nonos está desse lado aqui. Enquanto que esse 27 aqui é menor que 28, então 3 quartos vai ser menor. Se é menor, então 3 quartos ele vai estar aqui do lado esquerdo aqui, ó, dessa relação. E aí sabemos o que? Que na primeira, ó, x é menor do que 7 nonos, então se é menor, então é tudo que vai estar aqui à esquerda dos 7 nonos. E no segundo caso, a gente sabe que x vai ser maior do que 3 quartos. Então, se é maior do que 3 quartos, então x vai ser tudo que está aqui à direita do 3 quartos. Lembrando que onde tem menor igual, no 7 nonos aqui, ó, fechado, e onde tem aqui apenas o que? Maior que 3 quartos, então ponto aberto. Sim, se a gente precisa da interseção, então podemos observar, ó, que essa interseção aqui, ó, ela existe o que? Entre esse 3 quartos aí e os 7 nonos.
Então, esse intervalo aqui, ó, de 3/4 a 7/9, ele vai, né, satisfazer aí as duas retas. Portanto, ó, essa solução aqui vai de quem? De 3/4 até o que? 7/9. Então, ó, o x que satisfaz aqui vai estar entre esses dois pontos. Lembrando que o 3/4 está aberto e esse 7/9 aqui está fechado. Ok, ó, então a solução dessa equação aqui, então a gente pode admitir o que? Que está aberto em 3/4 e está fechado em 7/9. Ou ainda, ó, a gente pode representar, ó, esse aberto com parênteses, ó, 3/4 e o fechado aqui, ó, 7/9, fechado sempre com esse colchete voltado para o número. O aberto aqui pode ser o colchete também contra o número, ok? E ainda o que? A linguagem de conjuntos, ó, que a gente pode falar o que? Que x aqui pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x aqui ele vai estar entre, né, 3/4 e 7/9. E aí o que a gente sabe? Ó, que esse 3/4 aqui está aberto, então isso aqui é só menor, e esse 7/9 está fechado, então isso aqui é menor igual. Então veja, ó, que há duas formas para a gente representar a solução aí. A gente pode usar tanto a linguagem de intervalo aí, representando os intervalos. Da mesma forma que a gente pode representar esse resultado aí numa linguagem o que de conjunto, né? Escrito em uma extensão de conjuntos. Ok? Beleza? Então conseguimos avançar um pouco mais nossos estudos aí com esse bloco aqui trabalhando inequação logarítmica. Então esse tipo 2 aí da inequação. Ok? Beleza? Caso tenha gostado da aula, deixe seu like aí, né, dizendo que é muito importante aí a sua opinião para a gente, ok? E no próximo bloco continuaremos aí com a inequação do tipo 3. É isso aí, bons estudos!